Até eu não sei se você viu a resposta do sindicato. Vou ler aqui rapidamente a resposta do sindicato, porque o Tite tem uma hora que fala assim: eu não vou aceitar a balinha dos sindicatos, a Liga dos Atletas deveria não aceitar isso, tal. Aí o Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro respondeu assim: lamentavelmente, o treinador Tite, durante a coletiva de imprensa concedida ontem, voltou a reclamar do calendário, citando mais uma vez o sindicato, porém, dessa vez de forma irônica. Falou da coisa da balinha. Senhor Tite, o sindicato não tentou nem tentará lhe dar balinha. A instituição apenas demonstrou respeito por sua colocação. Respeito que se encerra aqui, pois o tratamento respeitoso deveria ser mútuo. O senhor deveria ter aproveitado seus 8 anos no comando da seleção brasileira e ter visto e ter convencido a CBF a mudar o calendário. Ele fala um pouco mais sobre isso e ele diz que ele sugere que o Tite converse com os chefes dele do Flamengo para tentar sair de alguma competição, ver se eles querem. É um pouco do que a gente fala aqui um pouco, né, Casão? Nesse momento ele lembrar que o calendário é ruim. Eu acho que é antes tarde do que nunca. Mas é muito difícil mesmo a gente ver o Tite falando sobre isso, se no ano passado, a gente estava vendo o Tite tirar jogador daqui para voltar de avião fretado da Leila para jogar no dia seguinte. Então, primeiro eu assino embaixo. Boa noite, Marília, Renato, Alícia, o Hélio quando entrar. Primeiro eu assino embaixo a resposta do Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro. Né? Segundo é o seguinte, se essas falas do Tite, se o Tite falando sobre o calendário fosse um filme, eu colocaria o nome como A Hipocrisia do Senhor Adenor. Seria o nome do meu filme, se eu fosse fazer o roteiro tal sobre a posição do Tite. O Tite, gente, ele faz tipo. O Tite é um ator quando ele dá entrevista. Vocês nunca perceberam que ele é um ator. Aquelas apontadas de dedo, é tudo cena, é tudo uma atuação. O Tite atua. Ele teve lá na seleção brasileira por 6 anos. Ele nem se preocupou com calendário nenhum. Ele nem se preocupava com clube nenhum. E nem se preocupava com nada. Ele convocava e pronto. E ainda as entrevistas dele, se vocês forem lembrar, ele falava: a seleção brasileira é a mais importante. Nós temos que classificar para a Copa. Ou nós temos os amistosos para a preparação para a Copa do Mundo. A Copa América, a seleção é a mais importante. Ele falou isso diversas vezes em todos os anos que ele estava lá. Não podemos esquecer também que o Tite passou um pano para o Daniel Alves, condenado por estupro. Passou um pano numa entrevista por Daniel Alves. Aí, cara, será que eu vou levar a sério ele falar coisa de calendário? Cara, você acha que eu vou levar a sério? Você acha que alguém tem que levar a sério a reclamação do Tite sobre calendário? A reclamação do calendário, ela é geral. O Abel já reclamou, Mano reclamou, todos os treinadores já reclamaram. Eu só não entendi até hoje porque o sindicato dos treinadores não fizeram uma reclamação conjunto. Porque são os treinadores que reclamam, não são os jogadores que reclamam. São os treinadores. Perde ou joga mal ou não convence e reclama do calendário. Mete 4 num clássico, sai sem falar do calendário. Então não dá para levar a sério as reclamações. Reclamação para levar a sério é aquela: eu ganho, eu faço 5-0 no Bolívar, no Maracanã, perco 2 jogadores, vou lá e reclamo. Eu perdi um clássico e perdi jogador, eu vou lá e reclamo do calendário. Todas as entrevistas coletivas, se o calendário incomoda tanto assim, se reivindica o tempo todo. Reivindicação, quando você está fazendo uma reivindicação para uma mudança de uma coisa que vem prejudicando o futebol há muito tempo, prejudicando a sociedade, tanto faz a reivindicação. Ela tem que ser constante, tem que ser com frequência. E se todos os treinadores do Campeonato Brasileiro, se todos eles reclamam ou reclamaram em algum momento do calendário, por que eles não fazem uma reunião entre todos os treinadores do campeonato, sentam, discutem o que eles acham do calendário, o que prejudica para você, o que é pior para você, o que você acha disso? Ah, para mim não está tanto mal assim, para mim é péssimo. Fazem uma reunião, levam uma reclamação feita, assinada por todos os treinadores do Campeonato Brasileiro e levam na CBF para reclamar. Aí eu acredito, aí eu acho do cacete. Aí eu acho uma coisa de
de compromisso, né? De uma coisa que foi conversada com todo mundo. Agora, você desafia o sindicato dos atletas. O que o sindicato dos atletas podem fazer por causa do calendário? O que eles vão fazer? Eles vão fazer uma greve para não ter jogo? Eles vão fazer uma greve para não ter jogo? Cara, nem todos os jogadores ganham muito dinheiro. Nem todos ganham muito dinheiro. Tem aqueles que estão cansados, têm medo de se machucar ou se machucam e não vão reclamar do calendário porque eles precisam jogar. Não estou falando do Pedro e do Gabriel, obviamente. Mas eu estou falando de outros jogadores. Aqueles que poderiam reclamar são esses. Top. Jogador top, que ganha muito e está sossegado na vida, mas gosta de jogar futebol, teria que se preocupar com a integridade física daqueles que ganham pouco e que tem que jogar no mesmo jogo que ele. Sabe? O jogador top entra no campo com entram 2 jogadores top no campo com mais 9 jogadores do mesmo time que não são tops financeiramente como eles. Então, na hora de reclamar, tem que ser esses grandões que tem que reclamar em nome de todos os jogadores. Então, o sindicato lida com o jogador que ganha muito dinheiro e com o jogador que ganha pouco dinheiro. Com o jogador que tem contrato de 5 anos, com aquele que tem de 1 ano. Com aquele que está brigando para mostrar que merece renovar o contrato, com aquele que não está nem aí porque sabe que vai renovar ou tem um contrato de 6 anos. Então, não são os jogadores, nem o sindicato que tem que tomar uma posição. Porque tem essa diferença. Agora, os treinadores do futebol brasileiro, dos times da Série A, todos eles ganham muito bem. Todos eles, se forem demitidos, fica 3, 4 meses parado, até porque se for demitido tem que receber multa contratual. Então, se é para fazer uma reclamação, faz em conjunto. Reúne os treinadores da Série A e vai lá e faz a reclamação. Chamam até da Série B também, treinadores. Reúne lá, faz um consenso de reclamações e leva alguma coisa, algum documento assinado por todo mundo. Ó, as nossas reclamações são essas, as nossas reivindicações são essas. É assim que se faz. Pelo menos eu aprendi assim desde os 15 anos de idade. Se é para fazer um movimento todo mundo. Eu não vou reclamar sozinho, sem saber a opinião dos outros, ou mesmo sabendo a opinião dos outros, se não tem um consenso ali, né? Então eu não levo a sério, principalmente o Tite, cara. Principalmente o Tite. Eu acho ele um ótimo treinador, tá? Acho ele um ótimo treinador. Fez um trabalho maravilhoso na seleção quando ele entrou. De 18 para frente, foi desastroso, na minha visão. No Flamengo, ele tem um time de qualidade na mão técnica que ele não está acostumado, ele não consegue fazer jogar. Ele tem outra mentalidade no futebol. Ele tem outra mentalidade. Deixa o Tite colocar 3 volantes no Flamengo e fazer um atacante e o outro atacante tem que correr atrás do lateral, que aí ele vai fazer o que ele sabe fazer, que ele ter o conhecimento dele. Ele vai fazer aquilo que ele é acostumado a fazer. Agora, você pega um time desse do Flamengo na mão, cara, e outra coisa, hein? Falar sério, falar a verdade. Foi uma jogada maravilhosa do gol, mas não tem nada a ver com o treinador aquilo. Aquilo ali é inteligência do jogador, técnica e movimentação deles em campo. Vocês acham que aquilo lá foi treinado? O Tite falou, Pedro, você sai aqui, o cara vai tocar a bola, você passa por aqui, ele vai dar por cima. Não, gente. A jogada ali aconteceu. O futebol, dentro do campo, não tem... Poucas coisas têm a ver com o treinador e com o treinamento. Entra em campo, tudo organizado como o treinador quer. Bola parada, tudo organizado como o treinador quer. Esquema tático, tudo como ele quer. Movimentação de marcação, tudo como ele quer. Mas na hora que a bola cai no pé de jogadores criativos, gente, cai qualquer tese, qualquer pedido de treinador. Aquela jogada foi da cabeça, da movimentação, da inteligência futebolística e da criatividade dos jogadores do Flamengo. Então é isso. O Tite, para mim, é um ator. E o meu filme se chama A Hipocrisia do Senhor Adenor. É o filme que eu faria com essa reclamação do Tite aí. Não Marília, seria um filme de humor de La Penha. Marília, só uma coisinha. Falar das contusões de Pedro e Gabriel por causa do excesso de jogos, para o Pedro serve, para o Gabriel não. O Gabriel jogou pouquíssimo essa temporada. Foi reserva a maior parte do tempo. Quando entrava faltando 10, 15 minutos, quando entrava. Então, se existe um jogador cuja contusão não pode ser atribuída a desgaste, a excesso de jogos, é o Gabriel. E isso o Tite não toca. Ele aproveita a contusão do Gabriel para fazer um calor maior
em respeito da questão do desgaste. E várias dessas contusões, a contusão do Vinha foi um choque, não tem nada a ver com o lado do joelho, né? Joelho e uma fissura na tíbula. Então, o Cebolinha foi tendão de Aquiles. Pois é. E essa hipocrisia está muito bem anotada essa hipocrisia aparece muito bem apontada na nota, que, aliás, é muitíssimo bem escrita, que fala não só o que o Casão mencionou em relação a, né, o Tite teve todo esse tempo na CBF e não fez nada a respeito, não se importou até agora, como dizendo exatamente isso. Se ele não conseguiu fazer a gestão do seu elenco, né, para poupar os seus jogadores, para que os seus jogadores não sofressem com essa lesão, o problema não é do sindicato. Né? Agora que os jogadores estão estourando e ele está sendo cobrado, ele se utiliza disso para apontar o dedo para o sindicato, como apontou já anteriormente para o diretor de competições da CBF, inclusive nominalmente, né, chamando ali na chincha pelo nome. E, claro, a responsabilidade maior é da CBF, e a CBF trata muito mal o seu produto. Né? Não estou falando só da preocupação com os jogadores, mas, inclusive, a gente está olhando para um calendário que tem grandes clássicos enfiados no meio de momentos decisivos da Libertadores. Então, a gente está aqui discutindo, né, com justiça, quem vai poupar quem. Em Palmeiras e São Paulo, em Botafogo e Flamengo, né, já teve Palmeiras e Flamengo, uma série de jogos importantes em que os times não têm a menor condição de entrar com a sua força máxima. Né? E se entrar com a força máxima, vai estourar alguém. Então, assim, a CBF não claramente trata isso muito mal. Mas o Tite é isso. Né? Se vai fazer a reclamação tem que ser consistente, porque senão ela parece hipócrita, e parece ainda mais hipócrita quando ele aponta o dedo para o sindicato dos jogadores, com essa história de balinha, até de uma maneira desrespeitosa, que foi muito bem rebatida pelo sindicato. Né? Eu acho que todas as partes envolvidas poderiam fazer mais. Os jogadores de ponta, como falou o Casão, os treinadores, né? A gente sabe muito bem, Marília, mais do que ninguém, na nossa profissão e em todas as outras, que assim, só existe força no coletivo, sozinho a gente não consegue nada. Agora, o Tite, da posição que ele está, de alguém que passou todos esses anos na CBF, falar como se assim, nossa, meu Deus, acabei de descobrir, esse calendário é terrível, os jogadores se machucam, né? É um pouco hipócrita, para dizer o mínimo, e além disso, jogar no balaio lesões que não estão relacionadas ao desgaste, né, e ao excesso de minutagem. E faz parte, infelizmente, mas faz parte do trabalho de um treinador no Brasil, saber gerenciar o seu elenco. E o elenco do Flamengo pode ser mais curto do que o seu poderio financeiro permite, poderia ter sido mais bem planejado, mas não é exatamente um elenco pobrinho. Né? Sai o Cebolinha, entra o Luiz Araújo, sai o Pedro e, né, agora o Gabigol junto, que é um problema, mas você tem a volta do Bruno Henrique, não é assim, não tem ninguém, né, para jogar. Então, também o Tite falando desse lugar, de quem está sentado em cima do maior elenco do Brasil, e só nos momentos que convém, ele acaba por banalizar um assunto que precisa ser levado muito a sério, porque o calendário é, de fato, um problema e vai custar caro aos jogadores no curto e no longo prazo. Mas não pode falar só quando está sendo cobrado. Tem gente me perguntando o que o sindicato falou sobre as 66 horas. O sindicato tem uma parte da nota que fala sobre a mudança da diferença entre o final de um jogo e o outro mínimo para que os atletas atuem, mas é sobre os atletas, não é sobre os clubes. Inclusive, o Flamengo tem condição de colocar um time segundo, outro terço, outro quarto. A questão aqui são... Quando o Tite atira no sindicato, ele deveria bater na porta do Bruno Spindel, que às vezes aparece, ou do Marcos Braz, e falar por que se assinou esse calendário? O presidente do Flamengo, por que você quis disputar estadual, fazer pré-temporada nos Estados Unidos, Copa do Brasil, Libertadores? Por que, em vez de goleiro de Copa, ele não inventou um time de Copas? Não estou dizendo que deveria, não. Eu acho que tem alguém aqui que sabe que o time pode poupar no final de semana, é o Hélio. Que o time está na liderança, vai pegar um concorrente direto, pode negociar um empate, nesse caso, um empate não seria um resultado ruim, manteria a diferença entre Flamengo e Botafogo, e ainda vai saber o que aconteceu entre São Paulo e Palmeiras, que são dois times que vão precisar poupar. Então, Della Penha, eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, depois dos 2-0 de ontem, que o Renato não viu com bons olhos, mesmo com os olhos bem abertos, assim, eu queria que você me falasse o que você... Tá com medo desse Flamengo pro domingo? Ou dessa vez o Botafogo é favoritaço?
Olha, em primeiro lugar, o Botafogo nunca é favoritaço, é uma questão de DNA, tá? Eu, eu, eu fico assim, eu fico preocupado quando se fala em poupar, porque a nossa última experiência de poupar não foi muito boa, né? A gente ia tomando de 3-0, se não entrasse a cavalaria no segundo tempo, a coisa ia para o vinagre. Perdemos de pouco lá no lá não, aqui, né? Eu estou justamente em Caxias do Sul. Ainda tem essa história, ainda vim ser zoado aqui com o meu show em Caxias do Sul. Mas é o seguinte, são dois jogos agora fundamentais, o jogo de domingo e, sobretudo, o jogo de quarta-feira. Eu acho que a gente tem muita gente já poupada, entre aspas, no departamento médico. Fica complicado, fica bem complicado. Acho que se for poupar alguém, tá, deixa ele no banco, mas a qualquer momento que precisar, tem que botar em campo. Porque é hoje, é quarta-feira, aí pensa no depois, quinta-feira em diante. Aí a gente pensa em alguma coisa, vai discutir questão de poupar. Nesse momento agora aqui, é luta direta pela liderança, é vaga da Libertadores. Então, acho que a gente não tem que, não tem que poupar o jogador, não. Tem que botar ele para trabalhar. Renato, queria que você falasse como é que faz o Flamengo, né? Porque além dessa coisa que a gente está dando, na nossa enquete aqui, para todo mundo despriorizar a Libertadores. Mas o Flamengo tem uma Libertadores diferente, com asterisco. Porque fez 2-0 em casa, agora joga fora, e joga fora no céu, a 3.600 metros de altitude. Não teoricamente o time titular talvez seja o melhor para ir lá defender esse resultado. Então, como é que faz essa equação do Flamengo nesse final de semana? O que é melhor? Olha, Marília, eu acho que eu tô na turma do Hélio. Eu também jogaria com o time completo os dois jogos. Completo, entenda-se, os que estiverem em condições, né? Porque Pedro e Gabriel, por exemplo, estão fora. Cebolinha está fora. Vinha está fora. E eu estou lendo agora aqui na internet que o De La Cruz também está fora. O Flamengo decidiu que o De La Cruz não vai nem para o banco com o jogo com o Botafogo, porque é outro jogador que eles consideram que está naquela linha vermelha, sabe, ameaçadíssimo de ter um problema muscular, além de problemas no joelho. O De La Cruz está com problema no joelho também. Então o De La Cruz não vai nem ser relacionado. E o Gerson, que saiu também com alguma dificuldade para dar depois da partida, deve ficar no banco de reservas. Então, eu fico me imaginando que coisa espantosa será esse time sem Gerson, De La Cruz, Pedro e Cebolinha. Não estou nem botando o Gabriel aqui, porque o Gabriel seria reserva, embora fosse um reserva importante para entrar no lugar do Pedro. Mas, de qualquer maneira, são 4 jogadores, dos mais importantes, que não poderão atuar. Talvez o Tite esteja na esperança de que consiga repetir um desempenho parecido como foi da travessia do deserto, quando o Flamengo, durante a Copa América, ficou sem 5 jogadores, né? Sem o Varela, sem o Vinha, sem o De La Cruz, o Arrascaeta e o Pulgar. Então, ele provavelmente está nessa esperança. Não, eu vou conseguir montar um time assim. Mas vai ser muito difícil. Vai ter que jogar o tétrico Alan, por exemplo, né? Isso aí ele devia entrar já com a camisa do Botafogo, que é mais um botafoguense nesse jogo, em vez de ser rubro-negro. Esse não joga rigorosamente nada e ainda atrapalha. Vai jogar o Alan, vai jogar quem no meio-campo? Nem sei, porque o pessoal da travessia do deserto ainda tinha o Gerson. Se o Gerson ficar no banco, meu Deus do céu, eu acho que o Flamengo virou uma zebra monstruosa. Apesar do Duélio de Arapenha, meu querido amigo, não querer, mas eu vou ser obrigado a dizer, o Botafogo é franco favorito nesse jogo. Não tem outra solução. Qual?